Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês de casa que estão acompanhando o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Vocês têm acompanhado a professora Fabiana aqui? Que bom! Então devem saber que o conteúdo do 7º ano está desenvolvendo o conjunto dos números racionais. E por isso hoje eu trouxe raiz quadrada com números racionais. Você já sabe fazer raiz quadrada? Eu espero que sim, principalmente porque a gente já trabalhou raiz quadrada nos outros conjuntos. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais dentro dos racionais. Mas antes vamos recordar que na aula anterior nós trabalhamos multiplicação com os racionais. Quando a gente multiplica, sem se preocupar com a vírgula, mas lá no resultado eu preciso contar as casas decimais e posicionar a vírgula. Você se lembra? Excelente! Tenho certeza que sim, porque está acompanhando e fazendo as atividades, não é mesmo? Ótimo! Vamos então para a nossa aula de hoje, que é raiz quadrada. Vamos recordar os termos da radiciação? Você se lembra que esse termo que parece uma letrinha V, ele tem um nome? Ele se chama radical. Que o número que está aqui dentro do radical é o índice. No caso da raiz quadrada, esse índice pode ou não aparecer. Não é obrigatório ele estar escrito ali, o 2, certo? Nós temos o número que está dentro do nosso radical e ele se chama radicando. E o resultado da nossa operação de radiciação é que se chama raiz. No caso aqui, raiz quadrada do 4, que é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Tudo bem? Lembraram dos termos? Excelente! Então, bora aqui para o nosso conteúdo. Raiz quadrada de 9. Qual é? 3. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Vamos continuar? Vamos aqui. Raiz quadrada exata com números racionais. Vamos trabalhar e eu trouxe alguns para vocês. Como a gente deve fazer? Como eu devo calcular? O que é possível eu fazer dentro dos racionais? Observem todos esses números que eu coloquei dentro da raiz. Raiz quadrada de 144, você sabe quanto é? Eu posso lhe perguntar para facilitar. Qual número que eu multiplico ele por ele que dá 144? Ah, Fabiana, eu sei que 10 vezes 10 é 100. Ah, boa iniciativa. Eu começo pelo 10 e sei que vai ser um valor maior que 10. 11 vezes 11 é 121. 12 vezes 12 é 144. Assim eu já descubro que a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado é igual a 144. E a raiz quadrada de menos 900? E aí, existe um número que multiplicou ele por ele para ter dado 900? É claro que não. Negativo não. 900, eu até posso pegar um número negativo vezes negativo para dar 900 positivo. Ou positivo, positivo para dar 900 positivo também. Ou seja, nós vamos aqui dizer que a raiz quadrada de menos 900 não existe. E não é só do menos 900. Não existe raiz quadrada de nenhum número negativo. Mas, Fabiana, então essa próxima que você colocou? Opa, peraí, aqui o sinal de negativo estava dentro da nossa raiz, não é verdade? Dentro do radical. E aqui está do lado de fora. Eu quero o oposto daquela raiz. E qual o valor que multiplica ele por ele para dar 225?
Você já sabe do 10, você já sabe do 11, do 12, do 13, você sabe? Do 14. E aqui, se a gente observar com bastante atenção, principalmente o número que ocupa a unidade, vai nos contribuir, vai nos ajudar, pelo menos a gente fazer uma estimativa. Qual a raiz quadrada de 225? Que número multiplicou ele por ele para dar 225? É o 15. Excelente! 15 vezes 15 é igual a 225. Certinho? E agora de um número decimal? Ai, Fabiana, tão complicado o número decimal, eu vou ter que ficar fazendo 0,1 vezes 0,1 ou 0,2 até encontrar a solução? Não, existe uma maneira muito prática. Eu vou ensinar para vocês. Nós vamos pegar esse decimal e transformar em uma fração decimal. Você sabe fazer isso? Vamos fazer. Vejam bem, eu coloco aqui. Esse número, ele não é lido 25 centésimos. Vamos escrever em forma fracionária. 25 centésimos. Exatamente. E agora que eu já transformei ele em fração, eu vou calcular a raiz do numerador e calcular a raiz do denominador. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Qual a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. E 5 décimos eu posso deixar de forma fracionária, como também posso colocar em forma decimal. Todos dois aqui não são lidos 5 décimos? Assim, descobri que a raiz quadrada de 25 centésimos é 5 décimos. E, aproveitando que já realizamos nesta, sabemos fazer a raiz quadrada de 1/16. Como eu aplico? Eu calculo a raiz quadrada do numerador, que é 1, e calculo a raiz quadrada também do denominador. Raiz quadrada de 1. Que número multiplicou ele por ele para dar 1? É lógico que é 1. E qual a raiz quadrada do 16? Que número que multiplicou ele por ele para dar 16? É o valor de 4. Raiz quadrada de 1/16 é 1/4. Entendido? Ainda não? Calma que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Veja o que eu trouxe para vocês. Como determinar a raiz quadrada de um número racional? Eu fiz aqui um cálculo mental. Eu já tenho alguns valores na minha cabeça e trouxe o resultado para vocês. Mas quando a gente não sabe esse resultado, quando eu ainda não tenho esse cálculo mental, como que eu posso fazer? Eu vou mostrar para vocês. A gente fatora. Vamos pegar aqui o radicando e vamos fatorar. Vamos pegar aqui o 144, vamos passar aquele traço e vamos fatorar. 144 divide por qual primo? Ah, preciso saber quem são os primos. Aqueles que têm apenas dois divisores, um e ele mesmo. Divide por 2? Sim. E qual a metade? 72. Divide por 2 de novo? Sim. E qual que é a metade? 36. Divide por 2? Sim. E qual que é a metade? 18. Divide por 2? Sim. Que vai dar 9. E agora divide por quem? Por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Excelente! E o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro da minha raiz, de preferência em grupos de 2, né? Elevado ao quadrado, para depois eu eliminar da raiz. Nós vamos ficar com, 2 ao quadrado. Gente, o que está acontecendo com essa lousa? Ou comigo mesma, né? 2 ao quadrado e vezes 3 ao quadrado. Agora que eu já tenho estes
radicandos elevado ao quadrado, eu posso eliminar. Eu posso cancelar este 2, este 2 e este 2 com a raiz. Porque ela é uma raiz quadrada, significa que todos esses números vão cair fora da raiz. E vamos ficar com 2 vezes 2 vezes, deixa eu apagar aqui, e com o valor de 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Assim, eu descobri que a raiz quadrada de 144 é 12, fazendo a fatoração prima. E com aquele número decimal? Da mesma forma, só que eu primeiro vou escrever este número em forma fracionária. Você se lembra? Esse número, ele é o quê? 36, não é verdade? 36. Quantas casas decimais nós temos aqui? 4. Então, eu vou ter que fazer 4 zeros. 36 sobre 10.000. Confere? Isso que é 36 ali décimos de milésimos. E agora, como que eu vou resolver? Eu vou fatorar cada um deles. Mas você de casa concorda comigo que a gente tem jeitos diferentes sem ser só da fatoração? Principalmente que você de casa que já sabe a tabuada? Qual é a raiz quadrada do 36 apenas? Que número que multiplicou ele por ele para dar 36? Você sabe, é bem simples. Não precisa fatorar, a gente fatora números maiores, não é verdade? Raiz quadrada de 36 é o próprio 6. E qual que é a raiz quadrada de 10.000? É fácil? Que número que multiplicou ele por ele para dar 10.000? É bem simples. Eu vou colocar um 1 e vou dividir os zeros em duas partes. Ou seja, a raiz quadrada de 10.000 é 100, porque 100 vezes 100 é igual a 10.000. Você sabe fazer assim esse cálculo de 100 vezes 100? Quando você faz 1 vezes 1, 1, e acrescenta os zeros que sobraram, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Descobrimos que vai dar o que aqui pra gente? 6 barra 100, ou seja, 6 centésimos, que também poderia ser escrito em forma decimal. 6 centésimos é a raiz quadrada daquele número, 36 décimos de milésimos. Entendido? Aquele último ali é muito tranquilo. Por quê? Porque é o número menor que a gente já sabe. Só vamos precisar fazer a raiz quadrada de cada um dos termos da fração. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Assim, a gente vai ter a raiz quadrada de 9/16, que é igual a 3 quartos. Confere! Vocês compreenderam que a gente pode usar tanto o raciocínio quanto podemos usar a fatoração prima? Principalmente de números maiores. Tudo bem? Então, bora lá! Vamos jogar para praticar um pouco? Venha jogar comigo! Bora lá jogar? Você já sabe como funciona. Eu vou abrir uma caixinha, vamos ter um desafio, você seleciona a sua resposta e eu verifico aqui com você qual é a correta. Tudo bem? Bora lá, vou selecionar a caixinha 1. Qual é a raiz quadrada de 4/25? Qual é? Você sabe? 4/3, 2/5, 2/3 ou 2/7? Faz a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Vai ser 2/5. Muito bem. Excelente. Mais uma caixinha, vamos abrir agora de número 2. Nossa, veja bem. Vamos calcular a raiz quadrada de 49 décimos de milésimos. Ah, Fabiana, a gente acabou de fazer
a do 36 décimos de milésimo. E era o quê? 6 centésimos do 49 vai ser o quê? Ficou fácil, não ficou? Ficou de 7 centésimos. Vamos lá que o nosso tempo aqui é o nosso inimigo, hein? A caixinha de número 3. Qual é a raiz quadrada do 25? Ah, quem não sabe essa? Raiz quadrada de 25, que número multiplicou ele por ele para dar 25? É o 5. Vamos gastar pouco tempo nessa, muito fácil. Vamos na quarta caixinha. Qual que é a raiz quadrada de 64/81? Faz do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 64 é quanto? 8. E de 81? 9. Então, qual que é o resultado? 8 nonos. 8 sobre 9 que a gente lê 8 nonos. Alternativa A. Mais uma, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. A quinta. Qual é a raiz quadrada de 16? Esta é moleza, pessoal. Que número multiplicou ele por ele para dar 16? É claro que é o 4. Alternativa A novamente. Mais uma caixinha. Que bom jogar. E a raiz quadrada de menos 36? Opa! Pensou? Lembrou que a gente estudou? Não existe, Fabiana. Marca pra gente o não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Ok, mais uma caixinha, a sétima. Qual que é a raiz quadrada de 4 centésimos? Fácil? 1 centésimo, 1 vezes 1 aqui, vai dar 4? 4 vezes 4? De forma alguma. Só sobrou pra gente o quê? 2 centésimos. Desculpa, 2 décimos. Perdão. 8. Última caixinha pra gente. Qual que é a raiz quadrada de 225? Fizemos aqui na aula. 12, 13, 14 ou 15? Muito bom. 15. Você acertou todos? Tenho certeza que sim. Bora continuar nossa aula? Gostaram de praticar jogando? Eu sempre amo essa parte da aula. Então, eu vou finalizar a nossa aula e vamos recordar o que nós estudamos hoje. Hoje nós vimos raiz quadrada com números racionais. Vimos que não existe raiz quadrada de número negativo, que raiz quadrada de decimais eu posso transformar os decimais em frações decimais, calcular a raiz quadrada do numerador e do denominador separadamente. E é bem tranquilo, se eu não souber o cálculo mental, eu posso fatorar cada número. Não foi isso que a gente fez? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e recordado alguns termos aí da nossa radiciação. Desejo a todos aí bons estudos. Eu vou, mas eu volto e espero que você também volte para me acompanhar, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!